Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana. E eu acredito que Deus quer falar com a gente aqui. É o texto que nós vamos ler nessa noite, Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Eu quero falar sobre a gente aprender a valorizar o que nós já recebemos. Porque muitas vezes o que o inimigo trabalha, o que ele luta, é justamente muitas vezes gerando em nós uma insatisfação por não perceber o que nós já temos, por não conseguir discernir o que já temos do Senhor. E às vezes na expectativa de receber algo que ainda eu acho que não tenho, nós ficamos focados numa outra direção e muitas vezes deixamos de valorizar ou deixamos de perceber a importância daquilo que temos. E eu queria conversar com você, eu queria ministrar sobre a sua vida, sobre esse assunto. Então nós vamos falar sobre valorizando aquilo que nós já recebemos. Amém? Hebreus 12:1 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, convém-nos atentar. Atentar é prestar atenção. Com mais diligência. Diligência é alguém que está se dirigindo para um propósito. Para as coisas que já temos ouvido. Então o escritor aos Hebreus está dizendo assim, olha, eu quero que vocês atentem com diligência para aquilo que você já ouviu. Porque muitas vezes nós estamos buscando novidades. E muitas vezes não valorizamos as coisas básicas do que estamos ouvindo. E o texto está dizendo assim, para que em tempo algum nós desviemos delas. Então o texto está dizendo que é possível a gente se desviar do propósito. Para que a gente não faça isso, o texto está dizendo, olhe atentamente, com diligência, e dê a importância àquilo que você já está recebendo, aquilo que você já está ouvindo. E olha o texto, versículo 2. Versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, olha o que o texto está dizendo. Versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então o texto bíblico está dizendo que nós recebemos não foi uma pequena salvação. Nós recebemos uma grande salvação. E o texto fala assim, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, quer dizer, os seus discípulos e aqueles que seguiram Jesus. E o texto diz assim no versículo 4. Olha o que o texto diz. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Então o escritor aos Hebreus está dizendo assim, que a palavra que começou com o nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi transmitida para aqueles que receberam do Senhor. E o próprio Paulo, quando vai ministrar assim, diz assim, que ele compartilhou o que ele recebeu. E o texto está dizendo o seguinte, que o que eles receberam era para que aquilo que eles ouviram, aquilo que eles aprenderam, pudesse ser valorizado por nós que estamos ouvindo. Então quando Deus criou o homem, perceba que Deus colocou ele no lugar perfeito, sem necessidade alguma. Não tinha uma necessidade que o homem não era suprido. Mas o nosso adversário sabe muito bem o que é a queda. E hoje à tarde eu estava falando sobre isso. Porque lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 11, a Bíblia fala da queda de Lúcifer. Eu queria colocar aqui para os irmãos, para vocês entenderem. Ezequiel 28, 11. Olha o que o texto diz. Ezequiel 28, 11. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel 28, 11. Diz assim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Pode passar. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu que é o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Todos os historiadores falam que essa profecia sobre o rei de Tiro era uma ilustração perfeita sobre o que aconteceu com um anjo muito importante chamado Lúcifer. O texto está dizendo que, volta lá só para mim voltar ao versículo 12. Olha o texto diz, tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então quando Deus criou os anjos, Deus criou eles perfeitos, sem nenhuma falha. E dentre esses anjos, Ele classificou ele entre serafins, querubins, arcanjos e anjos. Ou arcanjos, querubins, serafins e anjos. E nessa hierarquia, Deus fez algo tão perfeito, porque na verdade eles eram seres espirituais. E nesse ambiente de espírito que Deus tinha criado, a gente consegue perceber que havia alguns seres criados segundo as escrituras perfeitos.
E o texto diz isso. Olha o texto diz: tu és aferidor de medida, quer dizer o padrão, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha o que o texto diz: estavas no Éden, no jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica e topázio, diamante, e turquesa e ônix, e jaspe, safira, e carbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, e no dia que foste criados foram preparados. Já vi muitas pessoas ministrando dizendo que Lúcifer era na verdade o louvor do céu. Diz que quando ele andava, música saía dele. E a Bíblia diz assim: tu eras querubim ungido, para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha para mim, irmão. A pergunta é: como que um ser criado perfeito pode encontrar-se em imperfeição? Segundo que as escrituras dizem que ele era a medida, ele era o padrão. Só que a palavra nos mostra que nesse contexto, o texto está dizendo que por ele ser o que Deus criou ele, com toda a beleza, com toda a formosura e com todo o poder, ele começou a olhar de uns olhos de insatisfação. Não por aquilo que Deus tinha feito com ele, mas simplesmente por aquilo que ele começou a olhar para o Criador e ver que o Criador recebia e ele com todo o poder e toda a glória não recebia. E você vai perceber, irmão, que uma das grandes estratégias do maligno contra nós é começar a gerar em nós insatisfação por algo que temos, que é precioso e que a gente não consegue ver. A pergunta é: como que um ser tão perfeito poderia encontrar iniquidade no seu coração? Porque lá em Ezequiel está dizendo, irmãos, Isaías 14 está dizendo que ele olhou para o trono de Deus e viu Deus sendo adorado. E ele não era adorado porque ele era uma criatura, e criatura não foi feita para ser adorado. Ele começa a desejar o lugar de Deus. Então ele começa a olhar para aquilo que Deus recebia e ele não recebia. E ele começa a olhar para tudo aquilo que Deus tinha dado para ele de perfeição, e não vê isso como algo positivo, mas encontra no lugar de Deus o lugar positivo que ele gostaria de estar. Muitas vezes, essa queda que aconteceu antes da criação do homem, é justamente o caminho da queda que o inimigo começa a produzir no coração do homem. Porque ele sabia do caminho da queda. E qual o caminho da queda? O caminho da queda era produzir no coração do homem uma necessidade que ele não tem. E quando a gente olha para Gênesis capítulo 3, quando fala da queda do homem, você vai ver que lá em Gênesis 1, 27, 28, diz que Deus nos tinha feito a imagem e semelhança, o Senhor nos criou macho e fêmea, e que o Senhor nos fez para dominar, e nós éramos a imagem e semelhança de Deus. Mas lá em Gênesis 3, quando fala da queda, a Bíblia diz que quando a serpente chega no Éden para tentar o homem, ela chega dizendo assim: Deus disse que não era para comer de nenhuma árvore do fruto da árvore, nenhuma árvore do jardim. E aí a Eva diz: não, Deus disse que era para comer de todos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o homem começa a esquecer de todo o benefício que Deus tinha dado para ele, e olhar para a única árvore, no meio de tantas árvores, que ele não podia comer. Um livro de John Bevere, chamado Extraordinário Mover de Deus, diz que haviam e há no mundo mais de 24 mil tipos de plantas catalogadas que podem ser comestíveis. E lá no jardim só haviam duas que Deus disse que não era para comer. Na verdade uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a outra, a árvore da vida. Mas Deus não disse que não era para comer da árvore da vida, mas disse que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente chega diante de Eva e diz assim: Deus disse isso, ela falou: não, Deus disse isso. Mas quando ela sai da visão de olhar para tudo aquilo que Deus tinha dado, tudo aquilo que Deus tinha feito, e foca naquilo que Deus não estava dando para eles, a percepção que eles têm não é um Deus bom, é um Deus ruim. Não é o Deus que dá, é o Deus que tira. E a dúvida no coração que foi produzido era: por que Deus não me permite ter o que eu quero? Por que Deus não me permite fazer o que eu estou fazendo? Olha para mim, filho, nessa noite, por favor, escuta o que eu vou te falar aqui. Qual que é a grande tentação da vida? O que são os vícios? Nada mais é do que uma tentativa de buscar uma felicidade onde você não vai encontrar. O que é na verdade, irmãos? Muitas vezes a gente se entristece com igreja, com casa, com família. Alguns na verdade se abandonam, e muitos na verdade só conseguem perceber a importância do que perderam quando não tem mais. E o escritor aos Hebreus está dizendo para nós ficar atento para ter uma grande salvação. Por quê? Porque como aconteceu no passado, muitas pessoas perderam
por não valorizar o que tinha, querendo o que não era o seu. Muitas vezes é justamente esse sentimento que o inimigo coloca dentro do nosso coração. Olha para mim, filho, escuta o que eu vou te falar nessa noite, por favor. As coisas melhores desta vida, as coisas mais importantes que a gente tem, não são coisas caras, não são coisas difíceis, são coisas simples, que por muitas vezes, por ser simples, a gente não dá o devido valor, porque a gente vai vivendo, acostumando, e a convivência perde a importância disso. Talvez, irmãos, você, não sei se você já teve a oportunidade de sair da sua casa, de ir para outros lugares, de não ficar perto da tua família. Irmão, nunca me esqueço que no ano de 99, 2000, eu fui itinerante, eu pregava nas igrejas, e todos os domingos eu estava lá no fundo de uma igreja onde eu ficava, e dali eu ia para outras igrejas, e eu ligava do orelhão na época era cartão, os irmãos lembram disso? Eu ainda peguei uma parte de ficha, alguém lembra da ficha? Você está ficando velho, fique tranquilo, aleluia, isso é o janeiro. E eu ligava para casa e eu sempre ouvia eles falando assim, eita, aquela festa, sabe aquela festa de domingo na casa da mãe? Sabe aquele pé, todo mundo falando, o Alan ligou, aí quer falar com fulano, aí chama, porque era telefone, né? Não era celular, ei fulano está aqui, quer falar com você. Irmão, Deus é testemunha de quantas vezes eu desliguei aquele orelhão. Aleluia, Jesus. Você sabe o que é orelhão, né, irmão? Você sabe o que é orelhão, irmão? Então tá bom. Quantas vezes eu desliguei aquilo lá, com minhas lágrimas nos meus olhos. Porque eu via todo mundo na minha casa, na casa da minha mãe, festejando. E eu estava lá sozinho, num quarto, em São Paulo, cumprindo uma missão. Mas sinceramente, irmão, não era fácil aquilo. Talvez você está aqui, filho, você só vai entender a importância de uma cama um dia que você não tiver uma para deitar. Só vai entender a importância de uma família um dia que você não tiver uma porta para entrar. Só vai entender a importância, talvez, de uma igreja, conforme a Bíblia diz, que não haverão dias que as pessoas terão fome e sede, não de alimento, mas da palavra, quando a igreja for arrebatada. E muitas vezes a gente não consegue entender a importância do que Deus tem nos dado e colocado em nossas mãos, e por não perceber o valor e a importância do que Deus tem nos dado, a gente na verdade despreza, ou não atenta, conforme Hebreus disse, para tamanha salvação. E aqui nessa noite, eu queria falar 3 coisas. Quantas coisas? 3 coisas que nos mostram que verdadeiramente o que você recebeu não foi pequeno, mas foi grande. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que quando você lê o livro ou a carta aos Hebreus, você vai perceber que há um livro de comparações. Por quê? Porque naquela época, irmãos, havia um grande número de pessoas que tinham se convertido. E eles eram prosélitos do judaísmo. E todo judeu tinha muito conhecimento acerca da sua própria religião. Porque eles estudavam muito. E eles tinham muito conhecimento acerca das coisas que aconteceram no Velho Testamento. E se a gente pode resumir a carta aos Hebreus é um livro de comparações. E essas comparações é feita só para que a gente pudesse entender que aquilo que aconteceu no Velho Testamento era na verdade algo menor do que eles tinham recebido diante de Cristo. Porque o texto que nós lemos, nós recebemos uma salvação tão grande, uma salvação tão intensa, que mudou realmente a história daquele que crê. E a primeira coisa que eu queria falar com você aqui nessa noite, irmãos, baseado no que eu te falei, é que o ministério dos anjos é maior do que os dos homens, mas é o inferior de Cristo. Então todo judeu sabia que havia um ministério de anjos. E eu vou falar uma coisa para você. Alguns anos atrás a igreja foi bombardeada por essa questão. E você pode dizer assim, pastor, mas qual o problema com os anjos? Nenhum, anjos são bênção de Deus. O detalhe na verdade é que pelo Velho Testamento ter acontecido várias manifestações de anjos, eles podiam pensar que esses anjos, ou aquilo que tinha acontecido no passado, era mais importante do que o próprio Cristo estava fazendo. E para a gente conseguir entender isso melhor, a gente tem que na verdade voltar um pouquinho em Hebreus capítulo 1, versículo 5, que diz assim, Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Pois o qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho e hoje te gerei? Então o povo dos hebreus valorizavam muito o ministério com os anjos. E o escritor aos Hebreus está dizendo que o ministério com os anjos é inferior. Por quê? Porque Cristo, os anjos não ouviram de Deus dizendo que vocês são meus filhos. Mas o próprio Cristo viu, no dia que ele foi tentado no deserto, uma voz do céu que disse, ele é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então Deus estava dizendo que aquele ser humano, que era Cristo, frágil aos nossos olhos, ele era mais importante, mais poderoso do que os anjos. Olha o texto.
Tu és meu filho, e hoje te gerei. Outra vez eu lhe serei pai, e ele me serás filho. Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, se Jesus fosse inferior aos anjos, quem devia adorar os anjos não era os anjos, era Jesus. Mas se a Bíblia está dizendo que os anjos devem adorar Jesus, é que Jesus é maior do que os anjos. E o texto diz assim, irmão: ainda quanto aos anjos diz: aquele que aos seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labaredo de fogo. Mas acerca do Filho, do teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E é o cetro de iniquidade, o cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros ainda. No princípio o Senhor falastes, lançaste os fundamentos da terra. Os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces sim. Todos eles envelhecerão, qual veste, também qual monte. Os enrolarás e com vestes serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Ora o qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos pelo estrado dos teus pés. Não são todos estes espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Presta atenção. Você vai ver que no Velho Testamento, por muitas vezes, anjos se manifestaram. Você vai ver que na verdade, quando Deus foi falar com a mãe de Sansão, o anjo veio. Quando Deus foi fazer muitos milagres, por muitas vezes os anjos vieram. Há um texto na palavra de Deus, poderosíssimo, que fala, irmãos, lá em 2 Reis 19:35, que Senaqueribe, um rei da Síria, que se levantou contra Israel. E a Bíblia diz que num dia, um único anjo matou 185.000 pessoas. Para você entender o poder que um anjo tinha. Mas o texto está dizendo que um anjo só, que teve o poder de fazer isso, era inferior a Cristo. Porque nenhum anjo teve a capacidade de salvar o homem e dar condições a ele de levá-lo para o céu. Mas naquela cruz do Calvário, quando o Filho de Deus derramou o seu sangue, Ele estava dando para nós a graça e o poder de nos dar a graça de receber salvação. Por isso que no capítulo 2, quando a gente lê, ele diz assim: olha gente, cuidado, fique atento. Para quê? Para que você entender que você recebeu não foi uma pequena salvação, você recebeu uma grande salvação. Por muitos textos nos Salmos também diz que os anjos trabalhavam. Existe um Salmo 34:10 que diz assim que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Mas os anjos livraram muitas pessoas, mas nunca salvou ninguém. Porque o único que tem o poder de salvar o ser humano não são anjos. O único que tem o poder de salvar é Cristo. Lá em Atos capítulo 10, quando fala que o Senhor enviou um anjo para falar com Cornélio. E Cornélio na verdade recebe a informação do anjo, porque anjo é um mensageiro. E pede para ir na casa de Simão curtidor, chamar Simão Pedro. O anjo fala para chamar Simão Pedro, mas não prega, porque ele não tem o poder de pregar. Mas a Bíblia diz que o anjo avisa para ir. Eles vão, trazem Pedro. E o texto diz que quando eles estão pregando, caiu o Espírito Santo. E aquelas pessoas falaram em línguas, foram batizados com o Espírito Santo. E consequentemente, foram salvas. Porque o anjo avisou para chamar, mas o anjo não tinha a capacidade dada por Deus de evangelizar. Porque quem pode salvar verdadeiramente é Cristo. Mas quem leva a mensagem do Evangelho somos nós. Por isso nessa noite o texto está dizendo para cada um de nós que a salvação nossa é tão grande. Por quê? Porque na comparação do Velho Testamento com o Novo, os anjos que operaram de uma forma tão tremenda e tão maravilhosa no Velho Testamento ainda era inferior àquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz. Por quê? Porque em nenhum anjo Deus disse: assenta-te à minha direita até que eu coloque os meus inimigos debaixo dos seus pés. Mas ao Filho Ele disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Você vai colocar, eu vou te colocar à direita, até que os inimigos estejam com seus pés, estejam debaixo dos seus pés. Por isso nessa noite, quero dizer para você nessa noite, filho, o que você recebeu não é pouco, mas o que você recebeu é muito. Quando, alguns anos atrás, a gente foi bombardeado por uma canção evangélica, depois o padre cantou por muitas vezes, dizendo: tem anjos voando neste lugar, em cima do... Você conhece? Os irmãos conhecem? Conhece essa canção? E vou te falar, irmão, o povo vibrava, porque falava: ó anjo, ó anjo. Tem irmão que fala assim: pastor, o culto hoje foi tão a benção que eu estava pegando o anjo com a mão. Eu falei: nossa, que fogo, hein? Aleluia. Mas olha para mim, filho, em nome de Jesus. A gente valorizou muito e não estou desprezando o ministério dos anjos. Mas só estou dizendo para você que o ministério de Cristo é infinitamente maior. Por quê? Porque Ele é o Salvador das nossas almas.
Ele é aquele que morreu naquela cruz. Nenhum anjo que poderia ter feito isso fez, mas ele fez isso por amor a nós. Então o que você recebeu não é pouco, porque o texto nos mostra que Israel, ou o povo de Hebreu, estava valorizando o ministério de anjos. Mas eles estão dizendo, o ministério de anjos é inferior, porque o ministério de Cristo é infinitamente mais maior do que isso. A segunda coisa que eu queria falar com você é que você não recebeu uma salvação pequena, porque a sua salvação foi completa. E aqui nessa noite eu queria lembrar os irmãos daquele texto que todo mundo conhece. João 3,16. Lembra os irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmão? Você vai perceber que o que você recebeu é algo tão poderoso, porque todas as vezes que Deus fala sobre salvação, Ele não fala de algo provisório, Ele fala de algo eterno. O texto diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter o que, irmão? Vida eterna. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna. Então você vai perceber que você recebe uma salvação eterna. E essa salvação acontece no nosso espírito. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus de verdade mesmo, nos arrependemos dos nossos pecados, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e nos tornamos moradas de Deus. E todas as vezes que Ele fala sobre salvação, o Senhor não está falando de algo provisório, volto a repetir. Ele está falando de algo eterno, irmãos. Ele está falando de algo permanente. Só que essa salvação que nos livra do inferno, porque a Bíblia diz que aquele que crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. A Bíblia também fala que a salvação não foi só algo que alcança o Espírito, por mais que a salvação do Espírito é a coisa mais importante. Porque todos os outros milagres que você pode receber, a Bíblia nunca falou que um curado, a alegria no céu, que uma pessoa que prospera, a alegria no céu. Mas quando um pecador se arrepende, sim, a alegria no céu. Mas essa salvação foi tão grande, lá em 2 Coríntios 8, 9, diz assim, irmãos. 2 Coríntios 8, 9, eu preciso ler esse texto com você, para você entender em nome de Jesus. E hoje eu não vou me delongar, vou direto. Olha o que o texto diz. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, Ele fez o que, irmão? Ele fez o que, irmão? Se fez pobre. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Lá em Filipenses 2, diz o que, irmão? Que Ele sendo Deus, não teve por glória ser Deus, mas se esvazia. E Ele faz tudo isso para quê? Para que eu, que não era, ou que era pobre, o texto diz, olha lá, Cristo, que sendo rico, porque Deus, Cristo é rico, por amor de vós, se fez o que, irmão? Se fez o que, irmão? Pobre, para que pela sua pobreza, o que, irmão? Nós enriquecêssemos. Quando você fala de riqueza, talvez as pessoas pensam que a riqueza é só o que é financeiro. Mas eu volto a dizer, a riqueza não é só o que você tem de recurso. Porque muitas vezes tem pessoas que têm recurso e não conseguem desfrutar do que tem. Riqueza não significa só aquilo que você tem na conta. Riqueza significa em você ter percepção da grandiosidade do amor que alcançou o seu coração. E o texto está dizendo que Jesus se fez pobre. Ele era rico, mas Ele abre mão da sua glória e vem habitar entre nós, para morrer naquela cruz como morreu, para ser obediente até a morte de cruz. E Ele faz tudo isso, para na verdade nos dar a graça de nos enriquecer. Olha para mim, filho, presta atenção que eu vou te falar aqui nessa noite. Quando Jesus Cristo foi ser crucificado, a palavra de Deus diz que os soldados romanos arrancaram as suas vestes e jogaram sorte sobre si. Em algum outro momento a Bíblia diz que eles pegaram um lençol, um pano escarlate, cobriram ele, colocaram uma coroa de espinho, batiam na cabeça e diziam, profetiza quem fez isso. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Mas naquele momento estava sendo despido pelos homens. Naquele momento a sua vergonha estava sendo exposta. Porque nós temos o costume, talvez, de pensar que Jesus morreu naquela cruz com aquele paninho, cobrindo pelo menos a sua parte íntima. Mas naquela época, irmão, quem fez o que fez com Jesus não ficava pensando nisso. A ideia deles realmente era envergonhar. E se para nós, hoje, a nudez ainda é uma vergonha, imagina 2000 anos atrás. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
tem a capacidade de se humilhar ao ponto de os homens lançarem sorte sobre as suas vestes e ele morrer naquela cruz nu, porque não tinha condições nenhuma, e ele abriu mão de tudo por amor a nós. Talvez você está aqui nessa noite e pensa assim: nossa, eu tenho Jesus, né? Olha que bênção, né, Alisson? Eu entreguei minha vida para Jesus. Talvez para você isso é algo muito simples, mas para Jesus custou algo tão grande. E eu não posso de forma nenhuma desprezar tamanho amor, porque Ele na verdade se fez pobre para que eu pudesse me tornar rico. E essa riqueza, volto a dizer, não é só financeira, por mais que eu acredito que possa ser também, mas não é só isso, porque riqueza não consiste como aquilo que o homem tem no seu bolso, mas em simplesmente aprender a dar valor no que tem, para a glória de Jesus. Talvez as pessoas são novas, algumas pessoas são novas aqui, eu conto alguns exemplos. Você caminha comigo há muitos anos, sabe que eu às vezes tenho alguns exemplos que ilustram muito bem o que eu vou falar. Eu sempre falei aqui que eu aprendi uma coisa muito boa com a Ana, a nossa filha do meio. Ela tinha um costume de todo dia que acontecia alguma coisinha simples, um sorvete que a gente pegava e ia chupar em casa, uma pizza que a gente ia comer, uma comida diferente que a gente fazia. Ela olhava para mim e falava: pai, hoje é o melhor dia da minha vida. Olha para mim, filho. Talvez você tenha tantas coisas. Você tem tantas coisas. Que às vezes o que você tem está te deixando triste. Porque você vive reclamando: essa casa tão grande, esse carro que não sei o quê, esse carro que PTU, esse não sei o quê. Só que engraçado. Quando você estava de a pé, você falava: não vejo a hora, tem uma motoquinha, tem um carrinho. E aí você fica falando: olha, o bicho está caro, está difícil. Olha para mim, filho. A gente nunca está satisfeito com nada. Mas nessa noite Deus está falando com a gente o quê? Valoriza. Valoriza. O que você recebeu, porque não é pequeno. O que você recebeu é grande. O texto diz que foi uma tamanha salvação. Eu já vi muitos casais, muitas pessoas desprezarem enquanto estão juntos, mas depois que se separam, se desesperam. E a pergunta que passa na minha mente é: por que não deram um devido valor quando estavam juntos? Porque o cotidiano, a vida, a convivência, leva a gente para um descaso. E infelizmente, a gente tem a capacidade muitas vezes de dar valor só naquilo que a gente perde. Seus filhos estão saudáveis, faz bagunça, fala: não aguento mais esse menino, pelo amor de Deus. Aí o menino fica doente, amuado. Aí você tem que levar lá no UPA. Aí você fica pensando assim: meu Deus do céu, estava tão bonitinho, correndo para lá e para cá, agora está aqui tão tristinho. Aí a pergunta é: o que você prefere? O que você quer? Mas quando eles estão bem, a gente não tem paciência, a gente não tem alegria, a gente não consegue ver. Talvez você está aqui, filho, mora na casa do seu pai, na sua mãe, já tem uma certa idade. Sinceramente, ele não precisava mais estar cuidando de você, afinal de contas você tem vida. Mas eles estão lá te servindo, te ajudando, e muitas vezes você não consegue valorizar. Sabe, às vezes você não consegue valorizar a pessoa de uma esposa, a pessoa de um marido, de um filho, de um pai. A pergunta é, filho, nessa noite: não é tão grande salvação? Não é tão grande privilégio? Não é tão grande bênção? Eu quero dizer para você que por falta dessa percepção, a gente muitas vezes perde o sentido das coisas. A salvação também, ela é tão poderosa, que o Senhor nos deu a graça também de termos saúde, irmãos. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, olha o que a Bíblia diz. 2 Pedro, aleluia, 2 Pedro 2, 21. Olha o que o texto diz: porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Passa para frente. Deste mesmo modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca, deixa eu ver lá, porca lavada voltou ao seu verdadeiro idioma. Não é esse texto que eu queria falar. O texto que eu queria falar é assim: portanto, para isto, mesmo fosse chamado, porque também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quer dizer, quando alguém fazia mal para ele, não revidava. Porquanto maltratado, não fazia ameaças,
mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele, mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Para aqui. Eu não sei se você sabe, mas depois que Jesus saiu do Getsemane, que foi pressionado, o único discípulo que seguiu Jesus de longe foi Pedro. Preguei sobre isso aqui esses dias, os irmãos lembram? E Pedro acompanhou Jesus de longe e viu algumas coisas que aconteceram com Jesus. Dentre eles, o julgamento. O julgamento no Sinédrio. E o julgamento que Jesus sofreu por apanhar. A Bíblia diz, irmãos, que o próprio Pedro está testificando de algo que Isaías profetizou no capítulo 53. Porque Isaías está dizendo que ele foi moído pelas nossas transgressões. E Pedro, quando acompanhou Jesus de longe, viu que Jesus sofreu para poder nos salvar. Por isso que ele está dizendo aqui que pelas suas chagas nós somos sarados. Por que Pedro está falando isso? Porque ele foi testemunha ocular durante o período que ele caminhou com Jesus de longe, para tentar ver o que tinha acontecido com ele. E o que Jesus fez naquela cruz foi também nos dar o direito de termos saúde física. Se você nessa noite está doente, se você tem enfrentado enfermidade, quer seja física, quer seja emocional, quer seja espiritual, eu quero dizer para você que é uma palavra de Deus para você, que pelas pisaduras de Jesus, você que está aqui nessa noite, pode ser liberto, ser curado. Porque o próprio Pedro foi testemunho ocular do que Jesus Cristo sofreu. E ele está só testificando o que ele viu. Então a salvação não é algo que alcança só meu espírito. Alcança meu corpo. Alcança minha alma. E me dá condições de ser abençoado em todas as áreas das nossas vidas. Posso fazer uma pergunta para você aqui nessa noite? E responda, sem palavras. Quantos aqui viram Deus abençoar a sua vida em todas as áreas, depois que você entregou sua vida para Jesus? Começa a fazer uma breve comparação do quando você era sem Cristo e como você é com Jesus. Faz uma breve comparação e olha um pouquinho como que era a nossa vida sem Jesus, o nosso casamento sem Jesus, a nossa família sem Jesus, a nossa vida sem Jesus, e como que ela se tornou depois de Jesus. Ele te libertou e te salvou, mas Ele também te abençoou financeiramente, Ele te abençoou emocionalmente, Ele te deu também saúde. Quantos podem testificar disso nessa noite? Levanta a mão, por favor. Quantos podem dizer amém? Então olha para o seu irmão e fala assim, então melhorou, né? Melhorou. Agora então diga para o seu irmão que você recebeu não foi pequeno, o que você recebeu foi algo muito grande. E para terminar nessa noite, me dá uma moral, fala. Vocês estão benção hoje. Deixa eu terminar. Você vai ouvir aqui, irmão, só na Icebrana, nenhum lugar mais. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai perceber que na época que Jesus viveu, Ele vivia numa dispensação chamada lei. Eu já expliquei isso para os irmãos. E segundo as Escrituras, você vai ver que a lei foi dada por Deus. A lei, que é os 10 mandamentos, foi dada por Deus. Lá em Êxodo 20, quando o Senhor chama o povo não quer subir. O povo diz para Moisés, fala você com Deus. E o que Deus mandar a gente fazer, a gente vai fazer. Moisés desce de lá com 2 tábuas, que eram os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos revelavam a perfeição de Deus, mas mostrava também como espelho a imperfeição humana. Por isso que o homem não pode ser justificado pela lei, porque ninguém consegue, durante a vida, não quebrar esses mandamentos. Então havia uma lei que o próprio Deus tinha estabelecido, e que ela não é ruim. Ela só não dá condições de salvar, porque ela aponta o pecado, mas não dá condições. Por isso que no Velho Testamento eles faziam sacrifício. Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, você vai ver que Deus colocou uma outra lei. Por que Ele colocou uma outra lei? Porque uma vez que um rei decreta uma lei, ele não pode revogar essa lei. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, no livro de Esther, você vai ver que Esther conta uma história muito linda do que aconteceu com o povo de Deus. Esther era uma mulher judia, que tinha sido levado por uma nação distante. E a Bíblia diz então que o rei se separou da esposa. E ele foi escolher uma outra esposa para si. Esther se candidatou com uma das moças. E pela dádiva de Deus, a graça de Deus, no meio de tantas moças, Esther foi escolhida como rainha.
E o rei casou com ela. A palavra de Deus diz que ela tinha um tio chamado Mardoqueu, porque os seus pais tinham sido mortos na guerra. E a Bíblia diz então que havia um homem chamado Amã, que não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava quando ele passava. Ele tinha um cargo muito importante, mas todo mundo que passava tinha que reverenciar ele. Mas como Mardoqueu era judeu, ele não se inclinava diante de ninguém, a não ser do próprio Deus. Isso gerou no coração de Amã uma raiva muito grande. E ele, para atacar Mardoqueu, a Bíblia diz que ele pediu para o rei fazer um decreto, que ele destruísse todos os judeus. E o rei, movido pela emoção e pela amizade que tinha com Amã, fez um decreto e selou com o seu anel. E esse selo era a garantia de que não poderia ser revogado. Quando o Mardoqueu ficou sabendo do decreto, sabia que todo mundo ia morrer. Ele então apela para Ester, diz para Ester: Ester, você está no palácio, fala com o rei. Ela fala: mas e se ele não me ouvir? Aí Deus usa Mardoqueu e fala para ela assim: talvez foi justamente para esse lugar que Deus te colocou. A Bíblia diz que ela se veste como uma rainha, chega diante do rei e pede para fazer uma janta. A mulher é sábia demais, irmão, porque o homem barriga cheia, talvez você faz o que você quiser. Faz o teste em casa, faz uma comidinha e fala assim: meu amor, fiz para você. Aí depois você pode pedir aquela bolsa. Ele pode não dar, mas ele vai não dar com dó. Pode pedir o que você quiser. E ela pediu uma janta. Acabou aquela janta, ela pediu mais uma janta. Olha que benção. Fez 2 jantas. E nessa janta ele chamou também Amã. E lá ela disse assim: rei, o Senhor fez um decreto, que é para matar todo judeu. E eu também sou uma judia. Eu também vou morrer. E ela pede então para o rei revogar o decreto que ele tinha feito. Mas o rei não pode revogar, porque ele já tinha selado com o seu anel. Mas ele podia fazer uma outra lei. E a lei que ele tinha feito é que na primeira, o povo podia atacar o povo de Deus, tomar o que lhe pertencia, e eles não podiam lutar. Mas agora o rei faz um novo decreto dizendo que o povo eles poderiam atacar, mas o povo de Israel poderia se defender. E nessa defesa, irmão, acontece algo extraordinário. Pergunta para mim o que, pastor? Que por causa da nova lei que o rei colocou, o povo que seria saqueado, morto e destruído, eles tiveram coragem de lutar. E ao invés de perder, ganharam e prosperaram diante de Deus. Na lei da velha aliança, era um decreto de morte. Mas quando Deus estabelece a nova aliança, aquilo que seria para a morte, Ele transformou em vida. Porque se a lei me mostrou o pecado, Cristo me mostrou a salvação. Se a lei me mostrou os meus erros, Cristo me mostrou o perdão. Se a lei me mostrou, irmãos, que eu estava completamente condenado, julgado e iria morrer, Cristo me mostrou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E nessa noite eu termino dizendo para você, em nome de Jesus, o que você recebeu não foi pouco. Porque se hoje você vivesse na lei, nós não estaríamos aqui cultuando como nós estamos, cantando louvores. Nós estaríamos trazendo animais para serem sacrificados. Mas porque um dia o Cordeiro de Deus morreu naquela cruz, eu não preciso fazer mais isso. Por quê? Porque o decreto que estava sobre nós, que era a lei, Ele transformou com a graça, e nos dando a graça de lutar pelas nossas bênçãos, de vencer os inimigos, de resistir o poder do mal. E o que aconteceu naquele dia, que o povo que seria saqueado, o povo que seria morto, se posicionou, e ao invés de perder, venceu e prosperou. Eu termino nessa noite dizendo para você, o que você recebeu não foi pouco, porque nós estávamos debaixo da lei, mas a lei não podia salvar. Mas Deus não revogou a lei, Ele fez com que Cristo cumprisse ela, e uma vez que Ele cumpriu, Ele colocou esse novo decreto. Você não está mais debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Você pode se levantar, você pode se defender, você pode orar pela tua família, você pode clamar, você pode querer o perdão dos seus pecados, você pode se posicionar. Por quê? Porque o que você recebeu não foi pouco, mas o que você recebeu foi grande. E aqui eu preciso ler esse texto. Fala para o seu irmão assim: meu irmão. Fala para o seu irmão: meu irmão, eu vou te dar uma notícia nessa noite. Você sabia que tudo que você tem não é seu? Como assim, pastor? Eu roubei? Não, calma. Tudo que você tem são dádivas de Deus. 1 Coríntios 29:11
1 Crônicas, perdão. 1 Crônicas 29:11. 1 Crônicas 29:11. Até o versículo 14. Olha o que o texto diz. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra, e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. É de quem, irmão? Tudo é de quem, irmão? De Deus. Tu é o Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de ti, vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar a força a tudo. Olha para mim. Você levanta para trabalhar? Sim. A pergunta é, de onde vem a sua força? O texto diz que toda a sua força vem dele, porque tudo, e dar força a tudo. E olha o versículo 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. E olha o versículo 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Você faz alguma coisa? Porque tudo veio dele. E o que você faz é só devolver o que você mesmo recebeu. Talvez você se vangloria por aquilo que você tem, mas você se esquece que tudo que você tem, tudo que você tem hoje, veio das mãos do Senhor. E o que eu posso devolver, eu não devolvo porque é meu, eu devolvo porque eu recebi. E nós, por muitas vezes não perceber que todas as nossas fontes estão nele, desqualificamos tamanha salvação. Olha o texto dos Salmos, de número 103, versículo 13 e 14. Salmo 103, 13 e 14. Salmo 103, 13 e 14. Pois ele conhece a nossa estrutura. E lembra-se de que somos o que, irmão? Lembra de que somos o que, irmão? Pó. Nós somos o que, irmão? Pó. E olha o texto no versículo 14, 15. Porque o homem, são seus dias como a erva, e como a flor do campo, assim floresce. Mas olha o versículo 14, preciso do 14. Do 14. Pois ele conhece a nossa estrutura, e lembra do que somos pó. Em Salmo 104, 14 e 15 diz assim. Salmo 104, 14 e 15. Salmo 104, 14 e 15. Ele faz crescer a erva. Quem faz crescer a erva, irmão? Deus. Para os animais e a verdura, para o serviço dos homens, para que tire da terra o alimento. É Deus que faz. É Deus que dá todas as coisas. E olha o texto no versículo 15. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto como azeite, e o pão que fortalece o seu coração. O que ele está dizendo? Que tudo que a gente tem veio daquilo que Deus criou. Por isso que todas as fontes que a gente tem vêm do Senhor. E hoje eu queria dizer para você, não despreza tamanho salvação. Não despreza tamanhas bênçãos. Talvez a gente vai convivendo e acaba de esquecer de agradecer. Mas talvez Deus te trouxe aqui nesse lugar e colocou pessoas especificamente na sua vida hoje, para você poder nessa noite agradecer a Deus pela vida dela e pelo presente maravilhoso que Deus te deu. Se você entendeu o que eu falei, se coloque de pé nessa noite, nós vamos terminar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu já te disse que você é uma bênção hoje? Eu já te disse que você é uma bênção hoje? Não. Se você não disse, diga. E se você puder dizer, diga para a pessoa que está do seu lado, principalmente se for da sua família. Diga: você é um presente que Deus me deu. Você é um presente que Deus colocou na minha vida. Verdadeiramente eu sou abençoado, porque eu recebi uma tamanha salvação. O que Jesus fez por nós não foi simplesmente nos dar condições de ir para o céu, nos dar condições de receber vida e vida com abundância aqui. Talvez, como eu te falei, irmão, a gente vai vivendo a correria do dia a dia, o trabalho semanal, as lutas, os problemas, e a gente despreza a
importância do que recebemos. Não fique esperando perder o que você tem, para poder dar valor quando você não tiver mais. Mas hoje, aqui nesta noite, hoje aqui neste lugar, Deus te trouxe aqui para dizer para você: o que você recebeu não é pequeno, o que você recebeu é grande. Quantos aqui já tem Jesus no seu coração? Diga amém. Jesus não é pequeno, Ele é grande. O céu que Ele vai te dar não é pequeno, é grande. Como eu falei para você, volta atrás e perceba como que era a sua vida sem Jesus e como ela quer com Jesus. O Senhor quer te dar uma tamanha salvação. Se você nessa noite puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos comigo nessa noite. Ô Pai, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor abra os nossos olhos. O Senhor abra os nossos olhos. E que a gente não caia no desprezo, ou no engano, em argumentos mentirosos, malignos, que nos fazem olhar para aquilo que aparentemente pode parecer que não temos, e nos esquecemos de agradecer tão coisas boas, tantas bênçãos, tantos milagres, tanto favor. Tudo vem de Ti. Tudo que temos vem do Senhor. Todo alimento que podemos consumir, mas foi fruto do meu trabalho, Ele que te deu força. Mas foi a terra que o Senhor criou. O que Ele fez foi grande. Aí onde você está, começa a agradecer, começa a agradecer. Aí onde você está, começa a agradecer. Aí onde você está, começa a agradecer, filho. Ô Senhor Jesus, tira essa insatisfação do nosso coração. Ô Senhor Jesus, coloca louvores, coloca gratidão no nosso coração. Ô Jesus, que a gente possa olhar para aquela cruz e ver o tamanho da bênção que o Senhor nos colocou. Nessa noite nós te louvamos, em nome de Jesus.